Amigos, nós estamos aqui fazer mais um vídeo, para o nosso canal. Dessa vez nós vamos falar sobre a história de Samuel e Saul, uma história contada na Bíblia. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, muito profundos sobre essa história, porque é uma história longa, que envolve também Davi nos primórdios, quando ele ainda não era rei, e o rei era Saul, É uma história muito longa, mas eu vou fazer assim um breve apanhado do que foi essa história. Conta aqui, foi ordenado ao rei Saul, que o rei Saul foi o rei ungido, Ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Foi ordenado que ele marchasse contra os amalequitas, que era um povo que existia ali naquela região, e destruísse todo o povo, destruísse não só o rei, mas também todos os cidadãos da cidade, sejam eles mulheres, crianças ou velhos. Todos deveriam ser eliminados, inclusive até o gado, inclusive até as ovelhas, tudo deveria ser aniquilado. Isso pode soar estranho assim, porque as pessoas não conseguem entender por que foi dada essa ordem. É porque existiam povos na antiguidade que eram profundamente promíscuos, Eles tinham certas práticas que eram abomináveis a Deus, como seriam abomináveis até hoje a nós, Uma dessas práticas, por exemplo, que alguns israelitas adotaram, práticas essas provenientes dos povos pagãos daquela época, era o sacrifício de seres humanos a alguns espíritos, alguns deuses pagãos, que eram na verdade espíritos maléficos, E dentre essas coisas que eram abomináveis, essas abominações, existia uma particularmente que era o de passar os filhos pelo fogo. O que era passar os filhos pelo fogo, Algumas pessoas, para conseguir determinados favores dessas entidades, eles sacrificavam seus filhos primogênitos, ofereciam esses filhos para serem queimados vivos, Existia uma entidade chamada, um deus pagão chamado Moloque, e eles eram colocados, eles faziam uma estátua desse deus, e no ventre dessa estátua eles faziam uma pira crematória, onde eles botavam ali os corpos vivos dos seus filhos primogênitos, que eram queimados vivos. Essa prática na Bíblia se chamou passar pelo fogo, Eu vou até citar aqui algumas passagens bíblicas que se referem a isso, para mostrar como se dava na verdade, Uma delas está em Ezequiel 16, quando o profeta Ezequiel faz algumas reprimendas ao povo de Israel daquela época, e fala o seguinte. Existem muitas outras coisas que ele fala, mas aqui é apenas um breve trecho só para mostrar essa passagem. Ele diz assim:
E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E matastes a meus filhos, e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. Passar pelo fogo aqui é exatamente isso. Passar pelo fogo é cremar aqueles filhos vivos, né, em sacrifício. Em Levítico 18, 21, é mais explícito. Ele diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Então Moloque era essa entidade a qual se faziam sacrifícios humanos, né? Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Está lá em Ezequiel 23, 37. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Está em 2 Reis 17, 17. Em Deuteronômio 18, 10, está aqui: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Dessa passagem é que vem, por exemplo, a proibição de se consultar os mortos, porque as pessoas naquela época utilizavam esses poderes, esses dons de consultar os mortos para o mal, para fazer adivinhações, para coisas que eram abomináveis a Deus. Em Deuteronômio, em 2 Reis 16, 3, está aqui: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Em 2 Reis 21, 6 está assim: e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Então passar pelo fogo era o quê? Era fazer sacrifícios humanos, né? Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hirom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Está lá em 2 Reis 23, 10. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Hirom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, né? Está em 2 Crônicas 33, 6. Enfim, existem outras passagens, né, falam sobre passar os vossos filhos pelo fogo. Por exemplo, Ezequiel 20, 31, e quando ofereceis aos vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia, e vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. Ó, se eles faziam tais abominações, eles não tinham como consultar ao Senhor, né? Então, nós aqui sabemos que esse costume de fazer sacrifícios humanos ainda hoje não está extinto, né? No final desse vídeo, nós vamos exibir um vídeo documentário que mostra que ainda hoje
é feita uma tal de cerimônia de Cary, que é feito lá no Parque Bohemian Grove, onde é feito o sacrifício humano. As pessoas pegam um ser humano e sacrificam, queimam ele vivo, em homenagem a uma entidade, que no caso aí supõe-se que é essa mesma entidade, né? Então, na verdade, são cultos de magia negra. Existem hoje em dia ainda cultos de magia negra, onde se fazem sacrifícios humanos. Obviamente que isso não é revelado ao público, ninguém sabe, mas algumas pessoas aí que desaparecem, que somem, a gente sabe que é para esse objetivo. Agora, o tema da nossa dessa nossa live de hoje é para falar sobre Samuel, né, e Saul. Porque existe uma história na Bíblia em que Saul precisou consultar a Samuel, já que ele não conseguia mais receber uma comunicação de Deus sobre o que faria numa batalha, numa guerra contra os filisteus. E ele, sabendo que os filisteus estavam marchando contra ele, contra o seu povo, então ele resolve consultar Samuel. Samuel já tinha morrido nessa época, e para isso ele vai ao encontro de uma mulher que tinha o dom da adivinhação, o dom de se comunicar com os mortos. Então, a passagem bíblica mostra o seguinte, que Deus se afastou de Saul porque Saul desobedeceu a ele. Quando Deus pediu a Saul para exterminar o povo amalequita, ele não exterminou o rei dos amalequitas, que era o rei Agag, né? Ele poupou a vida do rei Agag e trouxe consigo algumas ovelhas, alguns que havia de melhor do rebanho daquele povo, ele trouxe com ele. E porque ele desobedeceu a Deus, Deus então virou o rosto para ele e ele não conseguiu mais receber mensagem do Senhor. E quando os filisteus estavam marchando contra o povo de Israel, ele vendo que eram em grande número, ele temeu e quis consultar Saul, porque Saul é que dava todas as informações para ele, né? E ele não tinha visto mais Saul. Saul já tinha morrido. Aliás, o Samuel já tinha morrido, né? Então ele foi e procurou uma mulher que se comunicava com os mortos. Então eu vou ler aqui esse trecho bíblico que diz o seguinte: vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: peço-te que me adivinheis pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse:
Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Porque era proibido, né? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nem o mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então Saul entendeu que aquele vulto era Samuel. Aí vem a passagem bíblica que diz, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem por mistérios dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino das tuas mãos e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, disse ele, e amanhã, quer dizer, isso era um dia. No dia seguinte, tu e teus filhos estareis comigo. Isso, tu e teus filhos estareis comigo, significa dizer que eles morreriam e os seus espíritos estariam com ele lá no mundo espiritual, com Saul. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aqui é importante, muito importante uma coisa, né? Samuel, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Diz, então disse Samuel, ele não disse que era um espírito que se fazia passar por Samuel, não. Ele disse que era Samuel, o espírito de Samuel. Certo? Isso significa o seguinte, que Samuel vivia em espírito. E Saul e os seus filhos, no dia seguinte, eles estariam mortos, estariam com ele lá no mundo espiritual. Ou seja, eles não ficariam dormindo, eles seriam mortos, o corpo deles ia perecer, mas os seus espíritos estariam lá no mundo espiritual junto com Samuel. Está aqui na Bíblia. Mas existem algumas pessoas que dizem que aquele não era Samuel, era um espírito maligno que se fazia passar por Samuel. Bom, então eles estão contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, e então disse Samuel. Então, ele não diz aqui que era um espírito que se fazia passar por Samuel. Mas existe uma evidência maior de que aquele era realmente Samuel. A última entrevista que Samuel deu para Saul em vida, quando, quer dizer, não em espírito, mas quando Samuel ainda estava vivo, ele disse o seguinte, disse porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, isso ele estava falando para Amaleque,
Assim ficará desfiliada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag, isso ele falou para Agag, perante o Senhor em Gilgal. Samuel foi que despedaçou Agag. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. Olha só o que está escrito, hein? E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Isso significa que no dia da sua morte, da morte de Saul, Samuel viu a Saul em espírito. Certo? Isso aqui foi escrito antes desse diálogo que Saul, antes de todas essas ocorrências, né? Quando Saul viu que já estava perdido mesmo, que viu que os filisteus marchavam contra ele, né? Antes da morte de Samuel, né? Ele disse, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Tem algumas outras traduções que dizem, né, que Samuel disse a Saul, nunca mais me verás, a não ser no dia da sua morte. Então quer dizer, isso significa que no dia da sua morte, como Saul viu a Samuel em espírito, significa que era realmente o espírito de Samuel. É incontestável. É querer tapar o sol com a peneira, né? Existe uma vida após a morte? Existe. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos no mundo espiritual. Aí o mundo espiritual tem diversas regiões, né? Então era isso aí que eu queria deixar para reflexão, e muitas outras virão ainda. Muitas outras virão. After escaping the sheriff's department, Mike and I traveled high into the hills to wait until dark and the beginning of the cremation of care ceremony. Before the cremation of care, all the Bohemian Club members begin a massive feast of revelry. After the feast, cult members travel from the main dining area under the trees out to the eastern side of the lake, where they congregate and prepare themselves to properly thank their deity. Again, the 3,000-plus-year-old Molech. At long last, here it is, the cremation of care unveiled. As we sat there in the darkness, not knowing what we were about to see in the gathering crowd, suddenly, across the small lake, we saw a carriage with men in black and brown cloaks, robes, in front and in back, bearing a bound body. Now, we're about to show you the raw footage. You can see the torches coming out of the woods on the other side of the lake. We're going to show you the whole ceremony without video enhancement. Later, we're going to blow it up for you. Remember, it was a hidden camera and at somewhat of an angle. When will ye learn that me ye cannot slay? Year after year ye burn me in this world, lifting your fury shouts of triumph to the stars. But when again ye turn your faces to the marketplace, do ye not find me waiting as of old? Fools to dream ye conquer care. Nay, thou mocking spirit, it is not all a dream. We know thou waitest for us, but this our sylvan holiday has ended. We shall meet thee and fight thee as of old, and some of us
prevail against thee, and some thou shalt destroy. But this too we know. Year after year within this happy grove, our fellowship bans thee for a space. Thy malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. We shall read the sign, Midsummer sets us free. You shall burn me once again! Now but leave flame, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Wow. Prince of all mortal wisdom, thou of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. We thank thee for thy adjuration. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy ducks. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free.
dun, dun.